Olá a todos e todas e bem-vindos ao 9º episódio do podcast dos Encontros Literários Moreira Campos. O projeto de extensão Encontros Literários Moreira Campos disponibiliza quinzenalmente nas plataformas YouTube e Spotify podcasts acerca de temas literários, culturais e das áreas conexas das humanidades. A intenção é proporcionar, em formato digital, acesso ao conhecimento produzido na universidade, dando continuidade às atividades de mais de 3 décadas do projeto. No 9º episódio do podcast, falaremos sobre um dos poetas centrais para o romantismo brasileiro, Fagundes Varela. Nascido em Rio Claro, estado do Rio de Janeiro, em 1841, Fagundes Varela foi um dos maiores expoentes da segunda geração romântica, ao lado de Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Junqueira Freire. Porém, para além dessa faceta mais conhecida do autor, a sua obra adentra temas que o dissociam do chamado ultrarromantismo. Aborda questões acerca da nacionalidade, questões políticas, e especialmente é pioneiro na produção anti-escravista no Brasil, colocando-se ao lado de autores como Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, Trajano Galvão de Carvalho, entre outros. Sua produção, hoje pouco estudada e compreendida apenas lateralmente, merece ser revisitada, abrindo espaço para a reconfiguração de seu papel na historiografia literária e intelectual brasileira. Para falar desse e outros assuntos, os Encontros Literários Moreira Campos convidaram Rebeca Mega, professora da Rede Básica, mestre em Estudos de Literatura pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e doutoranda pela mesma universidade. Rebeca Mega é ainda autora de Retratos da Escravidão em Vozes da América, de Fagundes Varela, trabalho com o qual concluiu seu curso de mestrado e continua, atualmente, a desenvolver pesquisas em torno do autor. Primeiramente, Rebeca, eu gostaria que você nos desse um panorama da vida e da obra do Fagundes Varela, a sua formação intelectual, o perfil de sua produção, enfim. Talvez essa seja sempre a pergunta mais difícil de se responder, né? Quem é o Varela e o que ele fez da vida? Então é uma pergunta muito necessária, porque eu confronto esse questionamento desde que conheci o Varela pela primeira vez em toda a minha vida. É até curioso contar essa história, porque lá atrás, quando eu era adolescente, eu aprendi numa aula de literatura do ensino médio uma imagem muito específica do Varela, né, que eu de fato vinha comprovar anos depois com a pesquisa, né, comprovei que era uma imagem que existiu. O ano era de 2007 e a professora, ela se apoiava numa apostila didática, ela leu uma afirmação que me chocou muito, era algo mais ou menos assim: o Varela, o Fagundes Varela foi um autor do romantismo muito problemático, ele morreu jovem, assim como quase todos os escritores românticos, e ele matou o próprio filho, o Emiliano, sufocado, porque ele dormiu bêbado em cima dele. Daí ele fez um poema em homenagem ao filho, e é um poema que cai muito no vestibular, né, ela falava. Então foi mais ou menos essa afirmação, e realmente eu comprovei aquilo diante dos meus olhos, estava no material que a escola usava. E a minha turma, eu lembro bem, que ficou até chocada. Eu acho que ninguém mais se esqueceu desse poeta bêbado que dormiu em cima de um bebê. E eu fiquei com essa imagem na cabeça, até ingressar na universidade e aí expandir os meus horizontes, quando eu tive as primeiras aulas de teoria do texto poético, que eu vim a redescobrir, junto do meu professor, que hoje é meu orientador, que todo aquele conhecimento era um conhecimento didático, e era uma verdadeira falácia, né? Já estava na hora, então, de estudar de modo adequado estes assuntos e todos os outros assuntos ligados ao romantismo brasileiro e, então, ligados ao Varela. 10 anos depois, né? Então, que eu comecei a ler a obra poética do Varela, eu li a versão original desse poema do Cântico do Calvário, né, que saiu na obra, inclusive, que nós estudamos. Eu conheci outras coletâneas de poemas e eu fui entendendo e pesquisando, me envolvendo de uma tal forma que toda aquela sombra da biografia, ela foi se esvanecendo, né? Porque a produção literária do Fagundes Varela é muito diversa.
é muito minuciosa e ela precisa muito ser relida, né? Por exemplo, eu descobri com algumas pesquisas mais recentes, dos anos 2013, pesquisas de 2012, que se empenharam, né, também nessa redescoberta, que o Varela foi uma pessoa diversa. Então, o que eu posso dizer hoje, né? Trata-se de um intelectual romântico que foi poeta, foi tradutor, foi contista, foi cronista e foi um intelectual que teceu muitas relações mercadológicas no universo editorial do século XIX. E eu entendo que ele tenha tido pouco tempo de vida, né? Ele faleceu aos 34 anos, vítima de um AVC. Mas ele produziu muito, e muito abundantemente, em um cenário que era extremamente complexo. Então ele ajudou a construir a literatura do nosso país, e ele fundou temas importantíssimos para a escrita literária do Brasil. Então, o que eu posso sintetizar? A parte de toda essa questão biográfica que polui a visão que nós temos sobre o autor, eu tenho aprendido que se trata de um mosaico. Quando eu estudo a obra do Varela, eu gosto muito dessa metáfora do mosaico, porque dependendo do ângulo do qual você olha, né, você vai encontrando um Varela diferente. Então, para mim, é sempre uma novidade olhar para ele. Trecho da introdução da biografia sobre Fagundes Varela, intitulado justamente Fagundes Varela, escrita por Edgar Cavalheiro e cuja primeira edição data de 1940. Diz o autor: Luiz Nicolau Fagundes Varela teve uma existência acidentada. O demônio do álcool dominou-o ainda na extrema mocidade. Álcool e poesia constituíram, por isso, até aqui, os pontos de partida para o estudo de sua personalidade. Estudos incompletos e parciais, sem a necessária visão do conjunto, acrescente-se. Que foi um alcoólico é inegável, mas foi também poeta, grande poeta, indiscutivelmente. Daí não causar estranheza o ter sido rotulado, pela maioria dos que dele se ocuparam, de poeta graças ao álcool apenas. Mas percorra o leitor a sua obra, examine a essência dos seus versos. Verificará logo que o seu lirismo espelha um mundo interior tão ingênuo e puro como o do nosso pai Adão antes da queda. Não é possível aceitá-lo como simples consequência de desregramentos alcoólicos. Homem sem reta na vida, viveu uma existência curta, mas cheia de incidentes. Não teve programa. Sua finalidade única foi a de cantar, cantar, cantar em qualquer circunstância e meio. Pássaro sem juízo, que nem o próprio ninho soube construir. Pássaro, irmão da cigarra, a cantar todo o verão e só desejando forças para, no inverno, continuar ainda cantando. Poeta, poeta e poeta. Eis Nicolau Fagundes Varela. Tanto o estudante como o chefe de família, o filho desmiolado como o pai imprevidente, jamais se sincronizaram com o artista que nele havia. Antagônicos, em choques permanentes, o campo foi propício para mais uma tragédia entre o espírito e a matéria, entre um temperamento instável e um meio estático. Não foi outro o seu drama. E o Fagundes Varela é tradicionalmente compreendido, né, na segunda geração romântica, a que o Antônio Cândido chamou na formação da literatura brasileira de uma geração egotista. E é também conhecido bastante redutoramente, né, por uma proverbial boêmia, né, especialmente caracterizada em sua biografia escrita pelo Edgar Cavalheiro. No entanto, na sua dissertação, Rebeca, você mostrou que Fagundes Varela possui uma faceta pouco conhecida, a de poeta abolicionista voltado aos dramas da população africana escravizada. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre isso, especialmente levando em consideração a diversidade de temas que são presentes
na obra que você estudou, que é Vozes da América, de 1864. É isso mesmo, você delimitou muito bem essa compreensão teórico-crítica que se tem do Varela. E note que dessa corrente dialética, o Antônio Cândido ensina muitas coisas sábias, né, tanto sobre a geração em que se costumou classificar o Varela, como também desses entraves, né, que foram vividos por essa mesma geração, lembrando lá que era uma geração que viveu em plena efervescência do romantismo brasileiro, né, no caso do Varela ali naquele eixo Rio-São Paulo. Quando você se rende a essas caracterizações boêmias, né, da vida da boemia, é preciso sempre ter um cuidado muito grande, né, porque de fato o elemento da individualidade, da subjetividade, do ego, né, essa questão do ego, do indivíduo escritor, né, isso tudo era elemento para a criação. Era elemento para movimentar, digamos, né, o gênio literário. Mas essas caracterizações, elas também podem, digamos assim, elas podem embaçar as nossas vistas, porque existem intelectuais como Varela, que foram figuras importantíssimas para compor a dinâmica social daquele espaço, né? Eu estou aqui focalizando mesmo o decênio de 1860, né, porque foi um período em que ele produziu literatura ainda em vida, né, produziu muito abundantemente. E a pesquisa da minha dissertação permitiu entender que foi justamente nesse espaço de tempo em que ele se dedicou, claro, né, a temas tipicamente românticos. Ele fala lá do amor, da natureza, fala da energia mística do continente americano, os elementos holísticos ligados à tristeza, à morte, etc. Mas ele não ficou só por aí. Ele fundou em todo um projeto literário o tratamento temático do negro. E é uma abordagem, um tratamento mesmo, muito específico. Porque ninguém ousaria falar da condição do negro, da mazela, né, das mazelas, na verdade, da escravidão. Porque a escravidão era o que sustentava todo aquele sistema, né, sustentava tudo aquilo. Então não se falava disso, simplesmente. Voz da América, então, é uma obra que nos interessou muito, né, durante a pesquisa do mestrado. Nós comprovamos uma organicidade muito diversa. Então, nós fizemos um levantamento profundo, né, uma leitura profunda da obra no mestrado. E essa leitura, esse mapeamento, ele resultou, sintetizando aqui para você, né, em 4 grandes grupos temáticos. Então, eu notei um grupo mais ligado, um grupo de poemas, né, mais ligado à paisagem, mais ligado à natureza, essa natureza com N maiúsculo, né. Nesse grupo detectamos a presença de 41 poemas, né, e um grupo mais voltado para cenários externos, né, coexistindo aí com a paisagem e também com essa natureza, apareceram outros 15 poemas. E aí esses 15 poemas você encontra assuntos como o amor, a sensualidade, né, a sexualidade também, o erotismo, a própria fragilidade das relações humanas. Depois, num terceiro grupo, nós temos poemas mais ou menos hard românticos, né, aqueles poemas mais fúnebres, mais pesados, ligados à morte, à tristeza do fim da vida. Nesse grupo foram classificados pelo menos 18 poemas, né? Sendo que alguns desses poemas também se mesclam com traços ligados ao amor, à natureza. E aí, num quarto grupo, com 4 poemas contendo imagens recorrentes da escravidão, a gente fechou esse mapeamento. E esse último grupo ficou ali, né, chamando a nossa atenção. E foi desse grupo que decidiu se extrair, então, o poema que foi estudado durante o mestrado, porque não restavam dúvidas, né? O grande assunto do livro era o escravo. Então, nós selecionamos esse poema do Mauro, o escravo, que vou falar dele logo mais.
veio essa oportunidade, então, de estudar o livro a partir desse recorte, né, desse mapeamento, e com esse clique, que foi um clique muito curioso, assim, né, dentro da obra, falando da obra ainda, né, de Vozes da América, é um poema que abre a coletânea, é o primeiro texto do livro, né, logo ali depois do prefácio, da apresentação do livro, já está o poema. E é um poema que precisava ser densamente interpretado, porque ele revelava o que eu chamei aí de retratos da escravidão na obra do Varela, né? Era realmente impossível olhar para aquele poema, ler aquele poema e não sentir nada, né? Pelo que estava sendo tematizado ali. Então foi um poema muito dolorido, logo de cara. Você já começa o livro com esse soco, né, no estômago. Então esse poema tinha que ser estudado a fundo. Aliás, foi daí que eu fiz nascer o título, né, da dissertação. Em que sentido você diria que a poesia abolicionista do Varela pode ter aberto caminhos na literatura romântica oitocentista, especialmente considerando o momento em que a obra Vozes da América foi publicada? Nossa, né? Nossa, essa pergunta é fatal. Essa pergunta foi a inquietação da pesquisa, né? Se eu seria capaz de redescobrir, de reler criticamente a figura do Varela no romantismo brasileiro, me aproximando de temas muito difíceis e observando nesse projeto literário do autor como um todo essa dinâmica abolicionista, né? Ela tinha que se manifestar ali de uma forma que fosse minimamente forte, né? Que houvesse ali uma força de representação mínima que me servisse para comprovar, olha, o Varela fundou um sentimento anti-escravista e a historiografia literária do nosso país não se lembrou disso, né? Então foi assim que eu tive de vasculhar mesmo a coletânea, As Vozes da América, essa coletânea que foi publicada em 1864 e que é esse mix de temas que eu relatei agora há pouco. Já na proposição do projeto, eu havia encontrado uma tese muito boa de um professor da Unesp, que investigou o sentimento de mundo, né, latino-americano na literatura do romantismo brasileiro, e ele dedicou boa parte da tese para as Vozes da América, mas eu sentia que ainda não era aquilo, né, embora eu concordasse com o fato de que essas Vozes da América tenham total relação com os ecos, os mistérios do continente que abriga o Brasil, toda essa questão esse movimento, né, de nacionalismo, de pátria, né, de sentimento de pátria, a varredura de temas foi o que permitiu notar a presença desse tom abolicionista, né, e essa varredura que me mostrou que sim, seria possível caracterizar a escravidão do Brasil como uma verdadeira cenografia poética a partir de um texto literário que plasmava a realidade do maior sistema escravocrata do Ocidente num texto literário. Então, a demanda da pesquisa foi justamente essa, né? Mobilizar conceitos da literatura, da história, da sociologia, da cultura, né? Também para conseguir debater o autor e reapresentar a produção do autor a partir desse ponto de vista diferente, que é o ponto de vista abolicionista. É um ponto de vista abolicionista. E a grande circunstância, nesse caso, era a seguinte: eu estava estudando um contexto social, cultural, literário, em que se evitava falar da escravidão. Era um tema muito pesado, era um tema muito complexo, e quem falasse disso na literatura, ou ia fazer isso de um modo tímido, ou até mesmo de modo mascarado, né, linguisticamente falando, né, usando metáforas, satirizando, ironizando, enfim. Então eu estou aqui me localizando, como já afirmei anteriormente, né, no decênio de 1860, para desnudar esse tratamento literário voltado ao universo da escravidão, que é um universo completamente instável, ambíguo, e no qual Varela, mesmo vivendo as relações de poder que ele viveu naquele contexto, é um momento em que ele escolheu advogar abertamente em favor
da abolição, do fim da escravidão, né? Então ele se inscreveu, e ele inscreveu esse posicionamento dele com opções, com formas literárias muito precisas. No caso da coletânea Voz da América, essa cenografia é muito transparente, né? Eu acho que mais transparente do que o poema do Mauro, nas condições que o Varela tinha para escrever, eu acho que seria impossível. Mais transparente do que aquilo, né? E a recepção do texto e a recepção da obra também se deram num período em que o debate sobre o grande debate sobre o anti-escravismo, sobre o republicanismo, invadia a Faculdade de Direito de São Paulo com muita força, né? O Varela estudou na Faculdade de Direito, então ele mobiliza esse argumento, e é um argumento que demarca no projeto literário dele uma completa preocupação com o tema do negro, porque o poema é visivelmente duro e cruel, é um poema que revela facetas macabras da escravidão. A grande sacada, então, em termos de corrente abolicionista da literatura romântica, se deu, né, pelas mãos de importantes autores que já vinham ventilando o assunto, que já vinham condenando a escravidão muitos e muitos anos antes, né, com o caso, por exemplo, o Francisco de Sales Torres Homem, o Manuel Antônio de Almeida, o Joaquim Manuel de Macedo, né, que se dedicaram a esses assuntos muito antes da abolição acontecer, né? Mas ali naquele momento de enrosco, né, eu falo enrosco porque foram muitas afeições políticas que moveram os escritores, né, ali nos anos 1850, 1860, 69, 70. Então nesse período, essas produções literárias que fossem advogando abertamente, conscientemente sobre o dado real da escravidão, elas foram cavando os sulcos, né, na história ali do romantismo do país. E o Varela tá aí pelo meio, ele tá pelo meio desses grandes nomes. E ele vai fazendo a sua contribuição, vai abrindo caminhos futuros para a chamada geração condoreira, né, que seria o ponto culminante de todo esse percurso. Eu gostaria que você nos falasse um pouco acerca do poema Mauro o Escravo, um poema narrativo, né, que foi o foco principal de sua pesquisa finalizada em 2019. Nos fale acerca do que diz o poema, levando em consideração especialmente os pontos pelos quais esse poema se diferencia do que era dito acerca do escravizado nesse momento histórico em que o Varela está escrevendo. Mais um pedido muito interessante, tem tudo a ver com o que eu comentei agora há pouco no questionamento anterior. O poema Mauro o Escravo é o único texto literário do Varela que se desnuda, né, em que se desnuda explicitamente o olhar para a escravidão, para a questão do negro, nesse tom anti-escravagista, né, que revela esse prenúncio da abolição. Por quê? É um texto diferente se nós considerarmos o dado real de que se tratou de uma produção literária engendrada sob as matrizes históricas do país, né? Então a gente se depara com o seguinte: para as demandas literárias daquele momento, o Varela ultrapassou os limites, né, publicando esse poema. Eu vou buscar explicar o porquê. Quando você se propõe a desmontar o sistema escravocrata do Brasil, você vai se deparando com um processo de escrita literária que foi muito lento. Eu afirmei agora há pouco, mencionei outros nomes que já vinham compondo essa espécie de campanha de conscientização do problema da escravidão, vieram demonstrando que ali havia ambiguidades muito perigosas, que aquilo tinha que ter um fim, né, que tinha que se pensar daquilo. E a literatura teria esse papel, né, de levar a refletir, levar a pensar, a conscientizar. Mas ainda era um momento em que tudo era muito assim, até que fantasiado, digamos, né? No caso do poema do Mauro, você já tem uma roupagem diferente, uma apropriação mesmo, né, do tema de modo efetivo. É um poema bomba, é uma bomba, porque ele
super narrativo, a densidade narrativa do poema é absurda, é um poema extenso, são mais de 580 versos, eles são organizados em 4 partes, que compõem uma espécie de saga. E é uma saga de um escravo que é diferente, né? Tem um levantamento da trajetória do negro na literatura brasileira, que é uma obra, né, escrita pelo Raymond Sayers, foi publicada no final dos anos 1960. E nesse levantamento, esse levantamento foi fundamental, né, para que eu entendesse, para que eu percebesse essa distinção. O Sayers detecta esses padrões, né, de expressão do negro na literatura. Então, quando ele chega por perto ali do movimento romântico brasileiro, ele vai comentando, né, aqueles primeiros padrões. O negro que sofria, o negro que era fiel, né, que são 2 tipologias que vão ser pintadas aqui no nosso país, como aquele negro patriótico, heróico, né, bem típico do nacionalismo. Depois vem a imagem do negro melancólico, a imagem do negro miserável, né? Então aí, nesse ponto, ocorre como se fosse uma virada, né? Uma virada de década ali. Então, passam a ser representados, né? Essas figuras passam a ser representadas de um modo diferente. Bem ali na metade, ali, 1850. Esses escravos todos, essas tipologias do sujeito escravizado, vão se tornando tipologias punitivas. São sujeitos que punem. Então vai surgindo o quê? O elemento da reação, o elemento da ação, da revolta. E esse sujeito passa a ter voz e vez no texto literário, né? Na narrativa, estruturalmente dizendo, é um sujeito que passa a ter domínio completo das coisas, né? Dos próprios companheiros, até mesmo do próprio senhor. Quando eu terminei de estudar esse livro, fazer essa leitura do Sayers, eu pensei, gente, olha o Mauro aqui, é o Mauro, né? Esse escravizado incomum, que se vinga e que fala no texto, né? Tem a voz dele ali demarcada com os travessões nos diálogos. Foi assim que eu entendi essa nova roupagem, né? E essa é uma passagem do poema Mauro Escravo, que abre o livro Vozes da América, que a Rebeca fazia referência agora há pouco. O Mauro, nessa passagem, personagem do poema, ele observa o enterro da irmã morta, que foi desonrada pelo Senhor, né, antes de jurar vingança contra esse Senhor, né. Daí o poema diz assim: Tu passaste na terra como as flores que a geada hibernal derriba e mata. Foram teus dias elos de teus ferros, e teus prazeres lágrimas. Negou-te a primavera um riso, ao menos. Dos sonhos na estação, nenhum tiveste. A aurora que de luz inunda os orbes, te abandonou nas trevas. Alma suave a transpirar virtudes, gênio maldito, arremessou-te ao lodo. Buscaste as sendas lúcidas do império e apontaram-te o caos. A providência os coqueiros une, quando a tormenta pelo espaço ruge, até o braço de um irmão vedou-te, ó planta solitária. A morte agora te escutou, criança. Trouxe a alvorada que esperaste embalde e, adormecida nos seus moles braços, pousou-te junto a Deus. Assim Mauro falou. Pesada e surda, a enxada do coveiro retumbava, com o bater funéreo e compassado do quadrante do tempo. O foragido lançou ainda um olhar piedoso e triste sobre os restos da irmã e depois, ligeiro, afundou-se no dédalo das selvas. E ainda sobre o Mauro Escravo, poema, o que você acha, Rebeca, que pode significar a rebeldia e a vingança do escravizado que são figurados no poema, pensando que elas não parecem fazer muita referência
apenas aquele conhecido medo da camada senhorial brasileira em relação a uma revolta da população negra, o que você diria dessa vingança do Mauro, né? Como ela é figurada no poema do Fagundes Varela? Realmente, esses dois grandes elementos, a rebeldia e a vingança, são, na literatura, né, construções muito complexas. Porque elas alimentaram as tipologias de negro que eu comentei há pouco, né, na questão anterior. Isso já tinha aparecido em uma analogia poética feita pelo Gonçalves Dias em 1851, aquela chamada Canção de Bug-Jargal, do Victor Hugo, em que um escravizado possui uma irretratável sede de vingança. Mas ainda era um tratamento, como que eu posso dizer, relativizado, né? Porque vinha mais associado assim, ao sofrimento do ser humano e não ao caráter institucional da escravidão, né? Que era a estrutura que colocava o ser escravizado na condição de escravo, né? E que movia toda aquela estrutura. Então, a imagem estereotipada do negro, ela foi se consolidando ali a ponto de o foco dos textos, a ponto de que o foco fosse desconsiderando a condição humana do sujeito escravo, né? Alguém sozinho, que não tem senso de coletividade, por exemplo. Quando Varela mobiliza essas significações da rebeldia, da vingança, da revolta, dentro do poema do Mauro, ele toca diretamente na condição humana de ser escravo, na desumanização daquela situação, né? Na bestialidade da instituição da escravidão. Ele toca, então, nessa necessidade de que se pense, que se fale sobre isso, que se fale disso também na literatura, né? Foi assim que eu fui constituindo, na minha interpretação do poema, aquilo que o Joaquim Nabuco falou. Ele observou, né, a escravidão no Brasil, a um repertório de cenas abomináveis. Então eu tive acesso, com o poema, a um panorama fiel do ambiente escravocrata, com cenas diversas sobre os indivíduos que habitavam aquele universo, né? Sobre esse medo da camada senhorial em relação à revolta da população, embora eu tenha comprovado todos esses retratos, essas fotografias por meio da literatura, com obras históricas, né? Por exemplo, o levantamento da Mary Crash, eu fico pensando no seguinte, né? Sobre esse medo, né? Se nós não poderíamos associar a presença dessas significações, da revolta, da rebeldia, da vingança, ao próprio engajamento literário do poeta, do escritor. Porque, veja, ele lança a mão de uma série de imagens poéticas, filosóficas, mitológicas, para superar a visão do típico poeta romântico que bebe e sofre, né? Então ele reconhece essa necessidade que é essencial, né, de se revoltar contra algo que está acontecendo no tempo presente mesmo. Você está num país de condição semicolonial que importa moldes de vida, né, jeitos de viver, culturas, né, da Europa. E o atraso do presente estava também para além das outras desgraças, né? A fome, a falta de educação digna para todos, né? Acesso à educação, à equidade, à igualdade, problemas como a miséria. Além de todas essas desgraças, você tem um problema que é muito mais complexo, que é a escravidão. Então, mesmo que não se faça referência direta ao temor, né, dos senhores de engenho por uma revolta da população escravizada, eu penso que é um poema que nos dá condições de entender as relações daquela sociedade, muito complexas, né? Você vai entrando nas minúcias mesmo do sistema, do ambiente em si.
O poema tem uma série de cenas, né? Como eu já pontuei, a cenografia do poema é muito detalhada. Vou citar alguns exemplos, né? O uso da rebeldia, da revolta no poema, revela, por exemplo, discussões sobre por que os escravos fugiam, por que eles resistiam, por que eles confrontavam os seus amos, os seus senhores, com estratégias de luta. Por que o entendimento do dado religioso revelava a submissão da população negra aos preceitos cristãos, apagando todo o sincretismo das religiões de matrizes de fé africanas. Tem até mesmo uma discussão muito importante sobre a invisibilização, a marginalização da mulher negra no sistema escravocrata. Porque para a mulher negra, mulher escravizada, não restaria nada além da erotização, da condição de escrava, sexual, dos seus amos, dos seus senhores. A mulher escrava exposta a uma série de violências, né, no plural. Então, eu vejo que todas essas discussões que o poema nos oferece são mecanismos reveladores de uma complexa ambientação da vida escrava nas províncias do país. E isso nos permite entender por que são mobilizadas essas instâncias, né? Por que a revolta? Por que a vingança? Veja aí. Olha aí essa discussão, né? E sobre a influência ou ascendência intelectual, né, que foi notada pela crítica e pela biografia e pela historiografia literária brasileira, do Varela sobre o Castro Alves, que ficou marcado como o nosso poeta maior no sentido do anti-escravagismo, do abolicionismo, né? O que você poderia dizer sobre essa questão, né, de como o Varela pode ter tido essa ascendência sobre o Castro Alves? Eu diria que essa é uma questão que vai em direção ao que se delimitou na crítica brasileira de poesia participante, né? Tô pensando nisso. Que quem me ajudou a enxergar esse engajamento do Fagundes Varela foi o Péricles Ramos, naquele livro que inclusive você me recomendou, Do Barroco ao Modernismo, Estudos de Poesia Brasileira, aquele livro de 1979. Dentro desse livro tem importantes ensaios, né? E um deles, que se chama Banzo Palmares Abolicionismo, foi o que me auxiliou nesse reposicionamento do Varela. Porque eu me perguntava, né? Nossa, o Varela podia fazer isso? Né? Logo o Varela, que é um sujeito vindo de famílias riquíssimas, sustentadas, né? As riquezas dessas famílias sustentadas durante séculos, sustentadas com o suor e o sangue do escravo. O Varela poderia se sensibilizar com a causa anti-escravagista, a ponto de advogar sobre isso na poesia, falar sobre isso na crônica, no jornal, das mais variadas formas, né? Ele poderia ser contrário ao sistema que sustentava a estrutura econômica da nação? Então eu ficava me perguntando isso desde o início da pesquisa. Há muitos anos eu fiquei pensando nisso. E quando eu li o texto do Péricles, eu entendi que a partir do momento que o Varela se mostra favorável, de um modo geral, à liberdade, à fraternidade, ao progresso do povo, quando ele mobiliza nomes como o Byron Lamennais, o Péricles acaba confirmando que é assim que ele instaura, né, a tal poesia social. E é a partir dessa poesia social, com a dedicação à temática do escravo, que o Péricles diz lá que se confirma, né, uma saída importante para analisar o escritor, para olhar para o Varela. Então, assim, pensando nessa aproximação da poesia social, e aí trazendo então à tona o nome do Castro Alves, sob várias perspectivas. Eles eram contemporâneos, eles conviveram juntos, eles estudaram juntos, mas o Varela ficou um pouco na sombra, né? Ele não atraiu muito
os olhares, porque o boom da historiografia deixou quase que todos os méritos sobre o tratamento do negro na literatura para a geração posterior, a geração condoreira. Pela própria proximidade temporal, tem toda a questão da fatura histórica, da abolição no Brasil, que foi um processo que levou anos para acontecer, de fato, e que foi um processo interpelado por outros tantos processos históricos super complicados. Mas quando eu fui descortinando essas minhas leituras, estudando, eu realmente me deparei com essa afirmação, né, de quem teria influenciado quem. Eu já vinha refletindo então sobre isso quando eu defendi a minha monografia, né, no fim do curso da graduação, porque o Castro tem um livro de poemas chamado Vozes da África, que é de 1868. Quando eu fiz o download do facsímile de Voz da América, no site da Fundação Biblioteca Nacional, eu usei o facsímile para trabalhar, né, durante a pesquisa, eu vi o livro relacionado, como arquivo relacionado, eu vi o livro do Castro como arquivo relacionado, né, ali no menu. Eu pensei, nossa, tão perto, né, e levei essa questão pro orientador, e a gente falou, olha, 4 anos depois, né, o livro do Varela, 4 anos depois do livro do Varela ter sido publicado, o Castro vem e publica essas vozes da África, né, que são vozes de outro continente, e logo da África. E aí, revendo os meus estudos, eu lembrei da correção crítica que o Antônio Cândido fez, né, que ao contrário do que se pensou durante a consolidação da fortuna crítica da história literária do Brasil, é o Fagundes Varela que causou grande influência na obra literária do Castro Alves. E o Castro, que ficou conhecido, então, como o célebre poeta dos escravos, né? E não o contrário. Como eles eram contemporâneos, eu vou dizer assim, o que eu penso? Eu entendo que essa intensificação do quadro temático da escravidão na literatura aconteceu no decênio de atuação do Varela, né? Porque você tem novas roupagens imediatas para as tipologias do escravizado. E aí o Castro veio, então, anos depois, oferecendo como se fosse essa espécie de resposta, né? O Leonardo Frois, que é o verdadeiro crítico do Varela no Brasil, importantíssimo para a pesquisa, né, para a existência da pesquisa, para o entendimento também das ideias, ele afirmou que tem sim, lá na obra do Castro Alves, essas vozes da África, que tem muitos detalhes que são evidentemente aspirados da obra do Varela, né? Mas eu entendo também que, embora tenha ocorrido esse tipo de influência, né, esse exercício de influência entre um e outro, eu acho que teve espaço para todo mundo, né? Eles foram 2 amigos que tiveram muitos encontros ali ao longo dos anos 1865, comecinho de 1866, e aquela coisa. O Varela foi a raridade por conta do momento, que ele tinha um público leitor muito complicado, muito complexo. Uma condição estrutural desse público leitor era muito enxuta. E o Castro Alves já encontrou um público maior, né? Um público bem maior que pôde, então, ouvir com mais afinco as denúncias sobre a escravidão. A Emília Viotti também determina esse jogo de forças, né? A gente está falando aqui dessa tríade, autor, obra, público. Ela explica, depois que o Castro morreu, o Varela foi lembrado como precursor de uma consciência sobre a escravidão. Então ela usa o termo desenvolvimento para definir essa relação. E eu realmente concordo com isso, e eu adiciono com a pesquisa, a partir da pesquisa, né, a verdadeira noção de fundação do sentimento anti-escravagista, no caso da obra de Varela. E por fim, Rebeca, eu gostaria que você nos falasse das suas pesquisas atuais em torno da produção em prosa do Fagundes Varela, acerca das crônicas que ele publicou no Correio Paulistano, que você está estudando nesse momento, e quais são as novidades e as particularidades dessa bem desconhecida faceta
da produção do Varela? Eu me encontro, então, agora em mais um novo momento de redescoberta do Varela, né? Dessa vez com uma pesquisa de doutorado que vai marcar muito a minha dedicação aos estudos de literatura no Brasil. Nós estamos agora num processo de recontagem, de recopilação praticamente, dos textos em prosa que foram publicados por ele no jornal Correio Paulistano. Ainda estou, sobretudo, né, debruçada no decênio de 1860, mas eu avancei anos antes e anos depois, né? Eu fui e voltei no tempo ali, depois desse marco, que foi a metade do decênio ali, com a publicação das Vozes da América, 1864, 1865. Eu acabei indo um pouco mais para frente e voltando um pouco para trás, para me deparar com muitas novidades mesmo. Nós temos uma preciosidade aí, que embora seja algo novo, é um movimento de escrita, né, por parte do autor, que continua ajudando a demarcar essa faceta diferente, essa faceta desconhecida, né? O Varela, ele foi colocado como poeta antes de tudo. E esse tudo, digamos, foi se perdendo em meio ao biografismo, né, quase que lendário sobre a vida errante que ele teve. Mas eu posso antecipar, então, que dessa vez nós vamos contar com o apoio de poderosas tecnologias digitais de informação e comunicação para recontar essa história, esse período de produção de crônicas, né, graças aí ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional. E nós vamos continuar redescobrindo o autor criticamente a partir dos folhetins, os textos que foram publicados no rodapé, na seção folhetim, todos os domingos de um determinado período de tempo do jornal Correio Paulistano. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, né, nós estamos em obras, em breve, com o andamento da pesquisa, muitas coisas boas, muitos estudos e muitas colaborações para os estudos oitocentistas vão surgir. É isso. Essa foi a 9ª edição do podcast Encontros Literários Moreira Campos, uma iniciativa do Centro de Humanidades e Departamento de Literatura da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão. Coordenação de Júlio César Bastoni e equipe técnica e de divulgação formada por Maria da Conceição Campelo e Cariane dos Santos. Acompanhe nossas atividades, se inscreva nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, bem como em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Um muito obrigado e até a próxima!